A pergunta não é se a gente é contra ou a favor do aborto. E a pergunta correta que se tem que debater na sociedade é se as mulheres que recorrem ao aborto devem ser criminalizadas e penalizadas no nosso país. A gente tem que entender que o aborto é um fato na vida reprodutiva de 20% das mulheres brasileiras. Uma a cada 5 mulheres entre 18 e 39 anos já fez o aborto uma vez, pelo menos uma vez na vida. O aborto não deve estar em código penal de nenhum país do mundo. A gente sabe que o aborto não deve ser uma questão de polícia, não é uma questão de justiça, né, do Ministério da Justiça ou de polícia de cadeia, e sim uma questão de saúde pública. E a partir do momento que a gente coloca o aborto como uma questão de saúde pública, nós estruturamos os serviços de saúde para acolher, para dar o tratamento necessário, deixa as mulheres a parte de um sistema de saúde, em que elas possam, inclusive, exercer o seu o direito reprodutivo, que é um direito humano fundamental, né, de decidir quando, né, e quantos filhos, e se terão filhos, né? Então, todos os profissionais de saúde, particularmente os médicos, ginecologistas, obstetras, têm a obrigação, o dever de colocar a saúde das mulheres que os procuram em primeiro lugar, em detrimento aos seus valores pessoais, religiosos, morais ou filosóficos. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um mundo branco e um voo pássaro. Vejo uma grade no velho sinal. Olá, sejam bem-vindos ao Da Janela Lateral. Eu sou a Júlia Peixoto, estou aqui com a Ana Trent e a Thaís Oliveira. E hoje daremos continuidade às entrevistas para o episódio Aborto Legal no Brasil. A nossa convidada de hoje é a Helena Paro, graduada em Medicina, mestre em Ciências da Saúde e doutora em Ciências Médicas. Possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia e é docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, Helena é coordenadora geral do Núcleo de Atenção Integral às Vítimas de Agressão Sexual, no Avidas, do Hospital das Clínicas de Uberlândia. Também é membro da Rede Médica pelo Direito de Decidir e da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras. Bom dia, Helena! Agradecemos a sua participação no programa. Seja muito bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço imensamente o convite, dizer que é uma honra estar aqui com todas vocês. Obrigada. Helena, gostaríamos de começar já te fazendo uma pergunta. Quando se discute sobre o aborto, frequentemente ouve-se a tese de que a mulher não deve interromper a gravidez, porque há uma vida a ser protegida, nesse caso, a vida do feto. Em sua opinião, esse argumento tem fundamento para ser defendido? Por que ele é um assunto tão polêmico no Brasil? Bom, primeiro colocar que eu vou responder não é uma questão de opinião minha. Vamos tratar o assunto do ponto de vista da ciência, né? A polêmica em torno do debate em relação ao aborto é uma polêmica bem falaciosa, né? Porque a pergunta não é se a gente é contra ou a favor do aborto. E a pergunta correta que se tem que debater na sociedade é se as mulheres que recorrem ao aborto devem ser criminalizadas e penalizadas no nosso país. A gente tem que entender que o aborto é um fato na vida reprodutiva de 20% das mulheres brasileiras. Uma a cada 5 mulheres entre 18 e 39 anos já fez um aborto uma vez, pelo menos uma vez na vida. E esse é o resultado da Pesquisa Nacional do Aborto, publicada em 2016, e que traz para a gente aí essa realidade de que 500 mil mulheres por ano, mulheres brasileiras, recorrem ao aborto clandestino no Brasil por ano, né? Então, a gente precisa de tornar esse debate um debate científico. Em relação à questão da vida, é muito importante a gente ressaltar, Thaís, que para a ciência a gente não consegue estabelecer quando se inicia a vida humana.
a ciência ela consegue, no máximo, definir o que é vida celular. Mas isso é para a vida celular de plantas, como também da vida humana. Contra o argumento de que a vida humana se inicia na concepção, ou a pessoa humana passa a existir na concepção, a gente tem a questão muito emblemática dos gêmeos homozigóticos, que só vão se formar depois, bem depois da concepção. A célula, depois da concepção, quando vira um zigoto, é que ela vai se transformar em duas células. Ou seja, para que, se a gente entendesse que existe uma pessoa e uma vida humana desde a concepção, é necessário matar aquela vida para surgir duas. Não, a gente até fica com um nó na cabeça de pensar sobre isso. Um outro argumento que se coloca muito é que a vida humana ou a pessoa humana passa a existir no momento da implantação do embrião no útero, o que também é um argumento falacioso, porque a maioria dos embriões implantados, eles não conseguem sobreviver, eles têm só um potencial de desenvolvimento, a maioria não consegue se desenvolver. Outros já começam a argumentar de que a vida poderia se começar a partir do momento em que a gente tem consciência ou percepção de dor. Nesse sentido, a ciência já nos provou, através de revisões multidisciplinares, publicadas em revistas científicas sérias, de que não há evidência de percepção de dor e de consciência antes de 29 semanas de gravidez, que é o final do segundo trimestre de gestação. E se a gente for considerar a consciência plena e o total desenvolvimento cerebral, a gente teria que considerar, inclusive, crianças até 2 anos de idade, que é quando o cérebro, né, completa o seu total desenvolvimento. Então, por esses exemplos, eu coloco para você que a ciência não consegue definir onde se inicia a vida ou a pessoa humana. Helena, como médica e professora, a senhora defende que o aborto deva ser legalizado sem necessidade de justificativas ou é necessário restrições? E de que forma esse tema poderia ser normalizado? Como professora, como mulher, como feminista, como alguém e como médica, né, que um dos pilares da nossa profissão é zelar pelo bem-estar completo das pessoas, que não seja só físico, mas também mental e social, né? A vida, a saúde das pessoas, ela depende de uma série de dimensões da nossa vida, que vão desde a dimensão física, a dimensão psicológica, mental, mas também a dimensão social e ambiental. Então, a questão o aborto não deve estar em código penal de nenhum país do mundo. A gente sabe que o aborto não deve ser uma questão de polícia, não é uma questão de justiça, né, do Ministério da Justiça ou de polícia de cadeia, e sim uma questão de saúde pública. Os países em que as permissões para o aborto são muito restritivas, a gente ainda tem alguns países no mundo em que o aborto não é permitido em nenhuma circunstância, e também os países em que as permissões são muito restritas, como é o caso do Brasil, a gente tem uma maior taxa de mortalidade materna, que é aquela mortalidade que acontece nos períodos de gravidez, parto e pós-parto, puerpério, e também temos maiores índices, maiores números de abortos clandestinos. Então, a criminalização, uma das questões da criminalização, que seria tentativa de coibição da prática, ela não é efetiva para coibir a prática. E a partir do momento que a gente coloca o aborto como uma questão de saúde pública, nós estruturamos os serviços de saúde para acolher, para dar o tratamento necessário às pessoas. Aí, quando eu falo pessoas, porque eu incluo meninas, adolescentes, mulheres e também homens trans que têm útero e podem ser violentados, né?
a gente também associa esses serviços a serviços que tenham aconselhamento de planejamento familiar baseado em evidências científicas sólidas nos métodos contraceptivos mais seguros. Então, a partir do momento que a gente acolhe uma mulher ou uma pessoa com uma gravidez indesejada, a gente também já pode acolher a sua necessidade contraceptiva e evitar futuras gravidezes indesejadas e futuros abortos. Helena, e nesse sentido, a gente também gostaria de saber se o aborto ele é um procedimento seguro ou ele traz grandes riscos para a saúde, por isso ele é criminalizado, e de que forma o aborto pode ser realizado de forma segura? Tá, excelente pergunta, Ana Luísa. O aborto não é criminalizado para proteger a vida das mulheres. Muito pelo contrário. O aborto, nos primeiros meses de gravidez, no primeiro trimestre de gestação, é 14 vezes mais seguro do que um parto vaginal, que também é muito seguro, né? A gente não escuta muitas questões relacionadas à morte e a complicações de um parto vaginal. Se a gente for pensar na cesárea, a cesárea ainda tem mais 5 vezes mais chance de morte do que num parto vaginal. Então, o aborto nos primeiros meses de gravidez, ele é 14 vezes mais seguro do que um parto. Fora aí também a possibilidade de complicações decorrentes de uma gravidez que podem acontecer. Hipertensão, pré-eclâmpsia, de desenvolvimento de diabetes, que são doenças que podem ocorrer numa gravidez desejada, em qualquer gravidez, e que podem, inclusive, impactar a saúde futura dessas mulheres, dando até mais risco cardiovascular para as mulheres que tiveram diabetes e pré-eclâmpsia durante a gravidez. Nas fases mais avançadas da gravidez, o aborto aí acima de 20, 22 semanas continua sendo 4 vezes mais seguro do que um parto vaginal. Então, por isso, estou tentando dizer que a cada semana que passa de uma gravidez, o procedimento de aborto vai se tornando mais arriscado, mas essas complicações são raríssimas, da ordem assim de 8 mortes a cada 100 mil procedimentos. É muito, muito raro que aconteçam mesmo. Helena, a criminalização do aborto fere a liberdade da mulher de decidir o que fazer com seu próprio corpo e seus direitos sexuais e reprodutivos? De que forma? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? A criminalização do aborto, ela deixa as mulheres à parte de um sistema de saúde, em que elas possam, inclusive, exercer o seu o direito reprodutivo, que é um direito humano fundamental, né, de decidir quando, né, e quantos filhos, e se terão filhos, né? Muitas pessoas podem argumentar de que, assim, não quer ter filho, usa camisinha ou usa método contraceptivo. A única maneira da gente evitar totalmente a gravidez indesejada no mundo é se as mulheres tivessem abstinência total e se a violência sexual não existisse no mundo, certo? Essa é a única maneira da gente tentar que desapareça a gravidez indesejada no mundo. Então, ou seja, é impossível que a gente nunca tenha, mesmo com métodos contraceptivos seguros, existe a falha do método e a gente precisa de considerar isso. Então, criminalizar o aborto não significa que essas mulheres não vão exercer sua liberdade reprodutiva, porque elas vão recorrer, mas vão recorrer a métodos inseguros, inclusive trazendo risco de vida para elas e maiores custos para os sistemas de saúde também, né? Então, a criminalização do aborto no nosso país é criminosa para a saúde e vida das mulheres, mas também para o Sistema Único de Saúde, porque a gente gasta mais dinheiro tratando das complicações do aborto inseguro, sendo que se a gente tivesse essa prática orientada por equipe de saúde, a gente tem esses índices de segurança que eu mencionei na pergunta que a Ana Luísa me fez. Helena, mesmo com o aborto legal nos casos de anencefalia fetal, decorrentes de estupro e quando a gravidez representa risco de vida à mulher, alguns profissionais de saúde alegam objeção de consciência, um direito do médico. Com isso, isso não dificulta o acesso das mulheres a um serviço que já é deficiente no país e assim acaba prejudicando-as?
Primeiro, vou colocar que a objeção de consciência, ela não é realizada, ela não é exercida apenas pelos médicos, ela também é exercida por os outros profissionais de saúde. Infelizmente, Júlia, esses profissionais de saúde não entendem o real conceito de objeção de consciência. Então, eles entendem a objeção de consciência como um direito. Mas olha qual é o conceito de objeção de consciência. É a recusa de um profissional de saúde em cumprir o seu dever, a sua obrigação legal e profissional. Então, todos os profissionais de saúde, particularmente os médicos, ginecologistas, obstetras, têm a obrigação, o dever de colocar a saúde das mulheres que os procuram em primeiro lugar, em detrimento aos seus valores pessoais, religiosos, morais ou filosóficos. É claro que existe a objeção de consciência genuína e autêntica em que um médico, ao prover aquele cuidado, isso fere intimamente a sua identidade, os seus valores, e ele causa isso nele um intenso sofrimento. Mas não é isso que a gente vê acontecendo, porque a maioria dos serviços alegam, primeiro, que serviço não tem consciência, então não existe objeção de consciência dos serviços. O serviço precisa de ter médicos e profissionais de saúde que não são objetores. Então não existe essa coisa que a gente vê muito no Brasil hoje, que é, o serviço tal não tem um serviço de aborto previsto em lei porque tem objeção de consciência. Serviço não tem objeção de consciência. Consciência é exercida pelas pessoas, né? Então, primeira questão. Mas muitos desses serviços realizam o procedimento nos casos de anencefalia e nos casos de risco de vida para a mulher. Vamos dar um exemplo muito claro, que talvez para vocês o jornalismo não seja muito corriqueiro, mas dentro da saúde é muito comum. Uma mulher que tem uma pré-eclâmpsia grave, no inicinho das 20 semanas, entre 20 e 22 semanas, 24 semanas. O único tratamento para pré-eclâmpsia grave é a indução do aborto. E esses profissionais realizam isso. Então, a alegação de objeção de consciência, Júlia, esconde muito mais um preconceito, uma discriminação dos profissionais de saúde que desconfiam da palavra da mulher, que tem aquela história de que, como não tem que fazer BO, basta a palavra da mulher, como se fosse fácil para uma mulher ou para uma pessoa chegar e mentir que foi submetida a um crime contra a sua dignidade sexual, que é o crime de estupro, para poder conseguir um aborto previsto em lei, sendo que hoje, graças à difusão do misoprostol, as mulheres têm acesso ao aborto, lógico, às custas de endividamentos, porque por conta de ser criminalizado, essa medicação vem do mercado clandestino, e aí no mercado clandestino não existe um controle de preço, né? Mas seria muito mais fácil para essa mulher recorrer a um aborto clandestino do que ser humilhada a ponto de falar que teve uma violência sexual. Então, essa alegação de objeção de consciência, Júlia, ela está mais ligada, na maioria das vezes, a essa desconfiança da palavra da mulher, como se nós, mulheres, fôssemos mentirosas, né? O que a senhora acredita que pode ser feito para alterar essa situação de quando o aborto seguro é dificultado, a fim de amparar e promover a segurança das mulheres ou das pessoas que optam por abortar, fazendo com que elas não se sintam intimidadas, como acontece atualmente? Excelente pergunta, Ana Luísa. A primeira qualificação dos profissionais de saúde que atuam nos serviços já existentes. Porque mesmo nos poucos serviços que existem, que diminuíram ainda mais com a pandemia, né, a gente também tem profissionais que não estão adequadamente preparados. E aí eu não culpo esses profissionais e também não me culpo nesse sentido de que nós não tivemos essa formação durante a nossa graduação, nenhum profissional de saúde. O assunto da violência contra a mulher e da violência sexual, ele é um assunto negligenciado, né, nas faculdades. Então, nem profissionais médicos, nem profissionais enfermeiros, nem profissionais psicólogos, nem os próprios advogados têm essa discussão
a fundo durante a sua formação. Então, primeiro, uma melhor qualificação desses profissionais em serviço. A gente tem tentado fazer isso, Ana Júlia. A gente tem agora um grupo no WhatsApp com os profissionais de saúde de diversos serviços brasileiros e a gente se reúne mensalmente para discutir casos complexos, para que a gente possa se qualificar, para que a gente traz pessoas de fora, pessoas do direito também, para nos qualificar em relação até aos diversos retrocessos que a gente tem visto aí nas leis, portarias e leis que versam sobre a saúde da mulher ultimamente, nos últimos anos. Então, a gente tem feito isso. E também uma melhor qualificação dos profissionais do futuro, tanto do jornalismo, quanto do direito, quanto da medicina, da enfermagem, da psicologia, colocar esse assunto e também o contato desses estudantes, né, que vão lidar com essa área no cenário de prática, né, para que eles possam exercer aí uma das virtudes do profissional de saúde, que é a empatia e a compaixão pelo outro. Eu acho que essa é um grande passo para nós. Uma outra questão, se a gente vivenciar um momento de descriminalização do aborto do Brasil, é tirar realmente a figura do médico como um papel central nesse cuidado, né? A gente pode, inclusive, e a figura do médico, até mais ainda, a figura do ginecologista obstetra. O aborto pode acontecer de maneira segura através de medicamentos acompanhados em casa. Hoje a gente tem, com aí a regulamentação da telemedicina, aqui em Uberlândia, a gente tem conseguido prover o aborto previsto em lei por telesaúde no inicinho da gravidez, até 9 semanas de gravidez. E isso também é algo que pode facilitar o acesso, inclusive, das mulheres que precisam de viajar, porque se a gente tem aí, hoje, 55 serviços, né? A última publicação informal que a gente teve de uma ONG, né? Do artigo 19, que foi até amplamente publicado e divulgado pela revista Asmina, né, em relação ao número de serviços de aborto previsto em lei que diminuíram. A gente tem 55 serviços funcionando durante a pandemia, num país que tem mais de 5.000 cidades, municípios, né? Então, a telesaúde poderia diminuir aí a necessidade dessas mulheres, no começo da gravidez, de viajarem para ter acesso ao aborto. Então, acho que isso é uma outra maneira da gente também ampliar o acesso das mulheres. Helena, a gente queria agradecer a sua participação. Foi um prazer imenso receber a senhora aqui no nosso programa. Gente, eu que agradeço imensamente. Colocar aí a minha satisfação de ver mulheres tão jovens ainda na graduação, com uma entrevista tão pertinente, tão boa, viu? Para parabenizar aí a formação de vocês, porque essa entrevista foi muito joia. Gostei demais de participar dela com vocês. Obrigada, a gente que agradece. Muito obrigada. Coisa boa. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma